Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é o Lucas, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês naquele formato de sempre, sem edição, e dessa vez um curso voltado para o pessoal do curso do Técnico em Desenvolvimento de Sistema, pois nele iremos trabalhar com uma tecnologia, uma ferramenta usada muito em gestão de projetos, que é o Trello. Para aqueles que não conhecem, o Trello ele é um software desenvolvido especialmente para a web, mas depois de um tempo ganhou seu porte para aplicativos em dispositivos móveis, que pode ser então baixado no seu smartphone e ser utilizado também. Porém, o foco dele inicial sempre foi a web, e através da web, então sem precisar fazer qualquer instalação, sem precisar configurar o seu ambiente, você já consegue ter acesso a essa ferramenta e começar a gestão de projetos em si. O Trello funciona baseado em cards, pensados ali da metodologia Kanban. Então, se você não está familiarizado ainda com esses termos que fazem parte da gestão de projetos, principalmente gestão de projetos de software, acho que seria interessante você dar uma pausa aqui, ler lá o conteúdo sobre gestão de projetos e depois dar uma retornada, para você ter esses conceitos bem consolidados. Aqui o foco vai ser total na prática do Trello e a gente vai ver como realizar a criação de uma conta, como nós vamos criar projetos, como nós vamos inserir tarefas no projeto, gerenciar essas tarefas e o projeto em si. Então, para começarmos, basta acessar o site oficial do Trello, já estou com ele aqui aberto na minha tela. Vamos começar então fazendo o cadastro da nossa conta. Eu já tenho o meu cadastro, mas eu acho conveniente mostrar para vocês como efetuar esse passo a passo de forma manual. Aqui, de início, ele nos dá duas opções. Ou digitamos o nosso e-mail, ou nós nos conectamos através de uma conta que nós já tenhamos dos serviços da Google, da Microsoft ou da Apple. Neste caso aqui, eu vou inserir um e-mail, tá? E para isso eu vou só puxar aqui para o lado. Fiquem tranquilos que o vídeo, como de costume, não vai ter nenhuma edição. É só para preservar a privacidade dos meus dados mesmo. Bom, o cadastro ele é bem simples, tá, pessoal? Eu simplesmente digitei o meu e-mail, digitei aqui o nome e agora eu estou fazendo o CAPTCHA do Google. Vocês devem estar fazendo a mesma coisa na tela de vocês se vocês estiverem seguindo esse passo a passo. Prontinho. Simplesmente fiz o meu cadastro e ele já me redirecionou para essa tela. Vocês já, bom, infelizmente, né, tentei puxar aqui para o lado para ocultar a informação, mas vocês já estão vendo aqui o e-mail que eu estou utilizando, mas não tem problema. Nessa primeira tela que nós temos, nós vamos definir como é que vai ser o nosso espaço de trabalho. E o espaço de trabalho é como se fosse uma pasta, se a gente quisesse assimilar com os recursos do Windows, né? Seria como se fosse uma pasta. Então aqui nós teríamos o nosso workspace. E daí dentro dessa pasta, dentro desse local, nós teríamos outras pastas que seriam os nossos quadros, que seriam os nossos projetos. Por exemplo, um projeto 1, um projeto 2 e um projeto 3. E por que que o Trello pede para a gente fazer essa criação desse espaço de trabalho realmente? Simplesmente porque o Trello é uma ferramenta de gestão de projetos. Ele não diz qual projeto. Pode ser um projeto de software, pode ser um projeto pessoal que vocês tenham, um projeto de vida, pode ser simplesmente a gestão de filmes e séries que vocês estejam assistindo, uma gestão de jogos que vocês estão jogando. Enfim, é um espaço para vocês conseguirem controlar, organizar tudo o que vocês quiserem. E por ele ser tão genérico assim e atender diversas situações, diversos. É... Bom, situações ficou, acho que já subentendido, mas diversas ocasiões em que a gente vai precisar de uma gestão, por exemplo, uma organização de uma viagem, por exemplo. Então, nós podemos definir espaços diferentes, um talvez para um espaço pessoal, um workspace pessoal, um workspace mais voltado para a nossa área profissional, de algum trabalho que nós estejamos
exercendo, outro workspace acadêmico voltado para os nossos projetos em uma instituição de ensino. Então, essa organização ela é muito interessante quando nós temos vários projetos simultâneos. Mas neste caso aqui nós vamos ter pouquíssimos projetos, na verdade eu vou criar só um com vocês, vou deixar ali alguns para vocês fazerem de exemplo. Então, acho que vocês não precisam se concentrar tanto nessa parte do espaço de trabalho. Então, para começarmos, eu vou partir do exemplo de que nós estamos no Senac EAD, afinal estamos no curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, e a partir daqui nós vamos começar a criar alguns projetos voltados então para a instituição do Senac EAD. Caso vocês tenham um vínculo com alguma outra instituição de ensino, vocês também podem criar outros workspaces depois dessas outras instituições. Clicamos em continuar, para o nosso workspace ser criado, e vamos para o Trello. Nós não queremos o Premium agora, né? O Trello ele tem recursos Premium, mas o nosso uso aqui, no foco, vai ser principalmente nas funcionalidades gratuitas. Nós não precisamos fazer uso do Premium, desse serviço pago, para conseguir fazer gestão do projeto. São apenas alguns outros recursos que eles oferecem a mais do que ele já tem na versão gratuita. E vocês vão se deparar com essa tela. Nessa tela é onde nós iremos fazer a criação do nosso quadro. Lembra que o nosso quadro, então, é o nosso projeto em si. Para esse exemplo, vamos ver. Eu não tinha pensado ainda num exemplo específico, mas vamos seguir aqui. Eu vou criar o meu primeiro quadro e aqui eu já tenho um assistente de configuração do meu quadro que vai ser aberto nessa abinha. Outro local que eu posso acessar isso é através do criar aqui em cima e selecionar o criar quadro, começar com template ou, como a gente estava conversando, criar uma nova área de trabalho. Agora vamos criar o nosso quadro. Ele já vem aqui com algumas configurações padrões, nós podemos selecionar um plano de fundo para o nosso quadro, começando com algumas imagens pré-selecionadas, mas nós podemos pesquisar outras imagens para utilizar nesse quadro. E nós temos aqui embaixo cores sólidas e podemos expandir isso aqui através dos 3 pontinhos aqui do lado. A primeira coisa que nós precisamos é um título para o nosso quadro. Como estamos fazendo aqui apenas um exemplo, vamos fazer aqui um quadro de exemplo. Tá? Bem genérico mesmo. E a visibilidade fica na nossa área de trabalho, particular ou público. Quando deixamos aqui na área de trabalho, é todos os membros da área de trabalho que vão poder ver esse quadro. Então pode ser interessante para projetos em que vocês estejam com outros integrantes participando. Por exemplo, vocês estão desenvolvendo um software e temos ali o front-end, o DBA, temos o back-end, e todo esse pessoal, toda essa equipe pode estar concentrada nessa área de trabalho e todos eles vão ter acesso ao quadro, vão poder fazer modificações, fazer a edição e acompanhar de acordo conforme vocês forem fazendo a gestão do projeto. O particular seria somente para vocês verem, tá? Então, se a gente estivesse aqui num espaço de trabalho que esteja com 30 pessoas, só vocês terão acesso a esse quadro. E o público é o que vocês podem deixar público na internet para outras pessoas verem. Neste caso aqui, eu vou deixar marcada a opção de área de trabalho, que é a que mais convém. Ela vai ser praticamente a mesma coisa que o particular, já que só tem eu integrado nesse espaço de trabalho. Então, selecionei a área de trabalho e selecionei criar. Com isso, ele já vai abrir para a gente um quadro nesse modelo de a fazer, em andamento, concluído, algo muito, mas muito similar mesmo à metodologia do Kanban. Na verdade, o Kanban é uma metodologia, né? Ela é mais uma técnica que nós aplicamos em metodologias de projetos, mas neste caso aqui, temos então essas 3 colunas já pré-criadas, e essas colunas são chamadas de listas. Nós podemos adicionar colunas ou listas no Trello de uma forma bem intuitiva. Na verdade, o Trello inteiro é bem intuitivo. Basta clicar aqui em adicionar outra lista e vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pensando então, por exemplo, em um projeto qualquer, vocês podem ter ali o a fazer,
o em andamento, o concluído, mas vocês também podem ter uma outra coluna de ideias que vocês estejam pensando em elaborar para trazer para esse projeto. E essas listas, como vocês viram, né, eu simplesmente fui adicionar uma, passei o nome, criei ela, e agora simplesmente arrastando e soltando, eu já consigo ter a gestão de todos os recursos que estão alocados aqui. Neste primeiro momento, apenas as listas. Então a gente pode organizar a ordem como quisermos. Eu recomendo vocês tentarem manter esse padrão de a fazer, em andamento, concluído, para deixar mais fácil e intuitivo para as outras pessoas e vocês mesmos conseguirem acompanhar essa gestão. Então vamos fazer algumas adições aqui. Como eu vou ter essas listas, essas colunas, é normal que eu tenha as tarefas que eu vou realizar nesse projeto ou algumas ideias que eu esteja tendo. Por exemplo, aqui uma ideia 1, uma ideia 2, uma ideia 3 e por aí vai. Vamos supor que neste caso aqui nós tenhamos uma lista extensa, bastante extensa de ideias. A gente fez todo um brainstorm do projeto e agora nós vamos puxar o que nós vamos fazer ou não. Então o que nós temos que fazer aqui é pegar o que nós temos em ideias e colocar em a fazer. Se nós estivéssemos trabalhando ali numa planilha de Excel, por exemplo, nós teríamos que copiar o elemento, colar o elemento ou digitar ele todo de novo ou uma outra abordagem. Mas no caso aqui do Trello, essa gestão é muito mais simples, porque nós criamos já o nosso cartão, que é a nossa tarefa, e basta nós selecionarmos eles, arrastarmos e a partir disso eles já estão alocados no a fazer. E tudo isso que a gente está fazendo, cada clique que a gente está dando, cada ação que a gente está efetuando, vai aparecer aqui em atividade. E vocês estão vendo que eu tenho o nome de quem fez isso. Logo, se tivermos outras pessoas vinculadas ao projeto, nós temos como saber quem fez o quê. E também nós temos acesso a algumas outras opções do nosso quadro nesse menu lateral. Como, por exemplo, alterar a tela de fundo que a gente estava comentando. Podemos utilizar cores sólidas, que já estão pré-definidas, ou podemos utilizar fotos. Aqui vocês fazem a pesquisa com termos em inglês, tá? De imagens, para poder definir como um plano de fundo do projeto de vocês. E essas imagens, elas não vêm lá do Google Imagens, ela vem de um banco de dados chamado Unsplash, que é um banco de dados com imagens gratuitas para uso e distribuição, que não possuem nenhuma licença autoral que vai impedir vocês de utilizarem esses recursos. Então vocês podem estar utilizando aqui as imagens que vocês quiserem, sem problema nenhum, ok? E como vocês viram, é só clicar e já é aplicado a alteração dentro do quadro. Não tem um botão de salvar que vocês precisem ficar salvando toda hora. É tudo feito de forma automática. Bom, criamos agora as nossas tarefas e numa gestão de projetos nós temos como um dos processos definir a prioridade dessas tarefas. No Trello nós temos um recurso bastante interessante que são as etiquetas, que são exatamente etiquetas que nós vamos destacar aqui nas nossas tarefas. Elas são coloridas e podemos colocar uns textos para elas. E nós podemos utilizar esse recurso para definir a prioridade das nossas tarefas ou em um outro contexto, em um outro projeto, definir outras informações. Por exemplo, vamos pegar aqui a ideia 1 e vamos expandir as opções dela. Aqui nós podemos abrir o cartão, editar etiquetas, alterar membros, alterar capa, mover, copiar, editar datas, arquivar e por aí vai. No caso aqui queremos etiquetas. E aqui nesse menu de etiquetas nós podemos selecionar qual etiqueta nós queremos atribuir a essa tarefa específica. Por exemplo, vamos supor que a ideia 1 seja uma ideia que a gente vai ter alta prioridade. Eu posso adicionar o texto alto para essa etiqueta, mas é conveniente que a cor que eu atribua para ela também destaque essa urgência. Portanto, pode ser interessante nós utilizarmos um vermelho para deixar bem destacada essa informação. No caso, vocês já estão vendo que apareceu ali o vermelhinho, mas o texto não aparece. Isso porque nós ainda temos que atribuir esse texto, por exemplo aqui, prioridade
alta ou apenas alta, também é válido. Salvar. O texto ainda não está aparecendo, mas ele já foi atribuído a essa etiqueta. Então, quando eu clicar aqui em salvar e clicar na etiqueta, vai ficar expandido o título dessa informação. O Trello, por padrão, esconde, omite o texto que a gente atribui, porque ele pensa que os projetos que vão ser atribuídos aqui são muito grandes. Esse uso de prioridades tem as cores já pré-definidas, a equipe já sabe disso, e ele tenta economizar o máximo de espaço para focar no que realmente importa, que são as tarefas. Então aqui nós temos a tarefa ideia 1 com a prioridade alta, e depois a gente vai atribuir outros níveis de prioridade para outras tarefas. Vamos supor aqui que a ideia 2 vai ter uma prioridade média, e para isso nós podemos aplicar uma cor amarela, talvez. Atribuir o valor e prontinho, estamos com a prioridade média. E a ideia 3 é uma ideia mais tranquila, uma coisa mais que não tem tanto risco, não tem uma prioridade tão alta, então podemos deixar ela como baixa. E aí vocês podem utilizar um verde, podem utilizar um azul, que corresponde a essa ideia de baixa prioridade. E naturalmente no projeto de vocês não terão só 3 tarefas. Podem ter no início, mas no decorrer do projeto outras tarefas serão adicionadas. Vocês vão ter novas ideias, essas novas ideias vão vir por a fazer. O a fazer vai levar ao em andamento, e aí quando vocês estarão executando essa tarefa, e enfim, vocês terão essa tarefa como concluído. Normalmente é esse o fluxo que nós seguimos dentro de um quadro Kanban, e é o fluxo que nós temos aqui dentro do Trello para a gestão dos nossos projetos. Depois de concluída uma tarefa, vocês poderiam começar uma nova ou começar duas simultaneamente. Não tem problema. Tudo depende das técnicas e da metodologia que vocês estão utilizando, aplicando em gestão de projetos, principalmente no projeto de vocês. Outra coisa muito interessante do Trello, que vale a pena, principalmente por conta desse fluxo de a fazer em andamento concluído, que vai definir o que nós precisamos fazer ou não, são os nossos prazos para conseguir realizar a entrega dessas tarefas. Se nós clicarmos no nosso quadro, ele vai ser aberto. No quadro não, no nosso cartão, ele vai ser aberto e nós teremos uma série de informações. Nós poderemos adicionar membros, etiquetas, checklists, datas, anexo, capa, vários outros recursos que antes não estavam aparecendo. Nós temos, por exemplo, a descrição, onde eu posso trazer uma descrição mais detalhada sobre essa tarefa. Por exemplo, essa é a primeira ideia que tivemos. Salvamos. Vocês vão ver que tem ali um íconezinho representando que eu tenho uma descrição definida para essa tarefa. Em seguida, nós temos recursos aqui bastante interessantes para explorarmos, como checklist, anexo, capa e por aí vai. Mas vamos voltar para o que nós estávamos conversando, que são as datas. Nós podemos definir datas de início e datas de entrega, incluindo o horário em que precisamos realizar a entrega dessa tarefa, e podemos até definir lembretes. No momento que a gente faz isso, nós recebemos uma nova informação dentro do nosso quadro, que é o período de início e fim dessa tarefa. Eu posso não ter a data de início. E aí fica só aparecendo a data de término. Eu não preciso abrir o quadro para dizer quando eu concluí essa tarefa ou não. Eu posso simplesmente vir aqui, marcar, e ele já está concluído. E é comum, principalmente em contexto de softwares, que as nossas tarefas tenham uma série de passos que precisem ser realizados para ser concluídos. Ou seja, vamos ter várias subtarefas atreladas a uma tarefa. E para isso nós temos um recurso bastante útil dentro do Trello, que são as checklists.
que vão nos permitir criar uma lista de subtarefas que precisamos concluir. Por exemplo, subtarefa 1, subtarefa 2 e subtarefa 3. Ele já deixa a marca de uma porcentagem aqui pra gente, e se vocês conseguirem ver aqui no nosso cartão, ele já tem ali marcado 0/3 de itens concluídos da nossa checklist. Se eu marcar 1, 33%, e lá já marcou também. 2, também. E por aí vai, até que eu tenha tudo concluído, até que eu tenha marcado tudo e, enfim, finalize o processo do ciclo de vida dessa tarefa. E isso nós aplicamos para todas as tarefas. Também podemos, não acabou ainda, né? Mas nós ainda podemos, nessas tarefas, atribuir anexos, ou seja, colocar arquivos. Nós podemos colocar imagens, e as imagens até aparecem aqui. Deixa eu pesquisar aqui do lado uma imagem aleatória. Beleza. Vou pegar essa imagem aqui mesmo. E vou adicionar um novo cartão chamado, como tarefa, né? Aprender a usar o Trello. Vamos definir isso como uma prioridade alta, afinal vocês vão utilizar isso no curso por muito tempo. E aqui, como eu já copiei a imagem, eu poderia vir em anexo, selecionar ela salva no meu computador, ou eu posso só dar um Ctrl V, que é um colar, que a imagem vai começar o upload, e feito o upload, ela já aparece aqui pra gente. Quando uma imagem está sendo exibida aqui em cima ou aqui nessa parte superior do nosso cartão, significa que nós temos uma capa, que é exatamente o que estava tendo ali no nosso campo, né? Adicionar uma capa. E essa capa eu posso remover e manter a imagem dentro dos meus anexos. Ou eu posso selecionar entre várias imagens que eu tenho aqui, uma que eu queira como capa, e ela vai estar sendo exibida dentro do meu quadro. Percebam que essa imagem ela ocupa bastante espaço, tá? Então, para não deixar muito confuso e não ocultar informações mais urgentes, nem sempre o uso desse recurso vai se demonstrar útil. Então, usem com consciência. Então, estamos aprendendo a usar o Trello. Ainda temos mais alguns recursos aqui, né, bastante interessantes que nós podemos acessar no nosso quadro, como mover, copiar. Isso me permite pegar tarefas que estão num quadro e mandar para outro quadro, talvez até de um outro espaço de trabalho que exista. Nós podemos arquivar, isso vai tirar esse item da nossa lista. Podemos também adicionar os membros, como já falamos, e nós temos também no Trello recursos de power-ups e automação, que são plugins ou alguns recursos que já estão prontos, alguns scripts, umas funcionalidades para automatizar alguns processos. Mas, claro, a maioria desses recursos está vinculado ao serviço Premium, no qual nós não estaremos fazendo uso, ok? E uma última coisa que nós podemos fazer é a organização da nossa lista. Nós temos aqui as opções de adicionar cartão, copiar, mover, seguir e ordenar por. E aqui eu posso definir a ordem que eu quero, se é por data de criação, do mais recente primeiro ou do mais antigo primeiro, ou em ordem alfabética. Tem alguns recursos de automação, como por exemplo, todo dia ordenar a lista por, e isso torna-se bastante útil em situações em que eu tenho uma série de tarefas que estão sendo adicionadas sem controle nenhum e eu preciso organizar isso. Então essa ordenação automatizada ajuda na organização das tarefas. Podemos criar regras personalizadas também, mas acredito que seja um recurso vinculado também ao serviço Premium. Podemos mover todos os cartões nessa lista, arquivar todos, ou seja, vamos pegar todos os cartões e seria o nosso equivalente ao apagar,
e podemos apagar ou arquivar esta lista. Quando a gente arquiva um item no Trello, essa informação some do nosso quadro, porém a informação de que ele foi arquivado permanece aqui. Tá? Então vocês conseguem ver quem que fez o arquivamento, a remoção dessa informação aqui do quadro, que dificilmente vai acontecer de vocês quererem fazer de forma natural. É muito difícil vocês se depararem com alguma situação aqui no Trello, tipo, tá gerenciando um projeto e eu preciso apagar isso aqui. Na maioria das vezes a gente acaba editando, cometer um erro de digitação, e a edição a gente já viu que é uma coisa bem tranquila de ser feita. Mas agora arquivar, remover coisas de um projeto já não é uma coisa interessante. Mesmo quando eu tenho as tarefas concluídas, eu mantenho essas informações aqui para eu ter um histórico do que já foi feito, o que já foi entregue, quando foi feito, por quem foi feito, entre outras informações. Ok? Então, pessoal, seria basicamente isso. Um vídeo bem simples, eu diria, né? Bem direto ao ponto com o Trello aqui com vocês. Como vocês viram, eu vou manter assim mesmo, tá? Eu não costumo fazer edições no vídeo, eu também não vou fazer aqui por conta do e-mail. Vou manter essa informação aqui mesmo, não tem problema, só peço que não envie e-mail para essa conta, ok, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido produtivo, espero que tenha agregado para vocês, que tenha feito sentido e tenha ajudado vocês a começar a jornada no gestão de projetos com Trello. E qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, é só mandar ali no Fale com o Tutor que está disponível no nosso ambiente virtual do Blackboard. Então vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima.